Seja muito bem-vindo a essa série especial Update, mais jornada à vida pastoral, onde a gente mostra a trajetória, a caminhada da vida pessoal de muitos pastores. É isso aí, Jacinto Lanas. Estamos aqui com um episódio especial e o nosso convidado de hoje, gente, é o pastor André Calçada. Você vai ver a história de vida, a trajetória e muitas curiosidades nesse caminhar todo, nesse andar todo, porque tem muita coisa, né, pastor André? É longo, é longo. Seja muito bem-vindo, pastor André. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? O privilégio de estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado aí o trabalho de vocês e sabe que tem muita coisa boa para sair aí. A gente pode aproveitar, todos nós podemos aproveitar muito tudo isso que a gente tem vivido aí através de vocês. Maravilha. Pessoal, a gente programou aqui nessa jornada, né, Jacinto, a gente entender assim, os desafios dessa rota, da trajetória. Não é brincadeira, né? Seja um padre, um pastor, um líder, né, religioso, ele passa por muitos altos, baixos, enfim, e não é diferente com o nosso amigo pastor André Calçada. Primeira pergunta que a gente vai fazer assim bem forte é: a vida pastoral, ela mudou muito dos últimos anos? Por exemplo, ser pastor hoje, em 2022, é diferente de pastorear uma geração há 20 anos atrás? Peraí, André. Antes do André responder. Toda vez a gente pede lá no final, né, pra galera compartilhar, comentar. Eu tenho certeza que essa série aqui vai mudar, vai transformar a vida de quem tá assistindo. Então, já se você não segue a gente aí, compartilha, coloca aquela vírgula que eu sempre peço pra colocar. Então, agora sim, pastor, pode ir. Bom, claro que mudou. Tudo mudou, né? O mundo mudou em 20 anos, né? O mundo de hoje é completamente diferente do mundo de 20 anos atrás, né? E lógico que não existe nada no planeta que não tenha sofrido uma grande transformação. E a vida pastoral não foge à regra, graças a Deus, né? Significa que a gente é quase normal, né? Foi isso. E aí, mas assim, como tudo, né? É difícil até de falar, né? Porque como tudo, muitas coisas melhoraram e muitas coisas pioraram, né? Então tem alguns aspectos da vida pastoral que a gente facilitou muito a nossa vida. E em outros aspectos, lidar com as pessoas tem sido cada dia mais difícil, né? Porque as pessoas têm se trancado, né? Então você conseguir acessar o coração das pessoas é interessante, porque antigamente, isso é um detalhe, né? Já que você está perguntando sobre isso. Não, fala detalhes. Antigamente as pessoas nos procuravam mais e hoje a gente que tem que procurar mais. Interessante. Entendeu? Porque as pessoas elas estão tão trancadas e com tanto medo que elas têm dificuldade de abrir o coração. Então, hoje, para que a gente tenha uma vida pastoral eficaz, a gente tem que fazer uma oração constantemente. Senhor, me dá olhos sensíveis para enxergar aquilo que não está óbvio. E aquilo que as pessoas não dizem, né? Por exemplo, eu me lembro um negócio muito, muito maluco que aconteceu na vida da minha avó, antes dela falecer, ela tinha 80 e poucos anos. E aí ela ficava assim: meu pastor não vem aqui me visitar. Aí ele não me liga. Eu falei: vó, pensa na vida do pastor. Então, cara, com ele. A senhora já falou isso pra ele: olha, eu tô na expectativa de o senhor vir aqui me visitar e tal. Porque se a gente pensar naquela analogia de um pastor de ovelhas mesmo, poxa, a ovelha machucada vai gritar, ela tá caída, ele vai bater o olho. Né? Aí nisso eu entendo que você tá falando, assim, te dê olhos para enxergar no meio da multidão de ovelhas aquela que tá ali, né, doentinha e tudo mais. Mas, assim, é quase que transferir uma culpa, talvez, ou transferir a responsabilidade para o pastor, sendo que como se o pastor fosse responsável de visitar, de cuidar de todo um rebanho grande. Isso é quase impossível, né? Por isso que às vezes dentro da igreja tem um pastor que é um mestre, que é algo mais ali do ensino, o outro pastor que é mais de evangelismo, e tem mesmo, assim, né, pastor André, uma função daquele que visita, aquele que tem que ir nas casas. Hoje em dia é muito complicado alguém ficar indo de casa em casa, né? Como é que é isso, assim, na sua igreja, assim, vocês
vocês dividem isso muito bem? Ah, você vai fazer essa parte, eu faço isso, o outro faz isso. Não, a gente não tem esse tipo de divisão, né? Por quê? Apesar de que cada um de nós tem um aspecto ministerial destacado, Relevante ali. mais relevante, que é assim, mais natural na vida, Fluido. né? Então, por exemplo, nós temos pastores que é mais evidente, é mais natural na vida dele o ser mestre. Outros, o profético, outro apóstolo e tal. O meu, por exemplo, é o pastoral. Então, no meu caso, isso é muito natural, né, na minha vida. Mas o que a gente tem entendido e tem discernido para esse tempo é que o fato de eu ter esse ministério pastoral mais evidente, uma coisa mais natural na minha vida, isso não me dá o direito de não estudar para ensinar, de não pensar em evangelizar, de não depender só da revelação e do Espírito Santo. Isso, exatamente. Ou seja, não é depender da revelação, não é isso, sim, mas depende, né? no sentido de todos nós somos responsáveis por todas as partes. Porque não dá para se dar o luxo de falar assim, olha, ensinar não é comigo, eu só faço aconselhamento. Ou só oro. Ou só evangelho. Não existe hoje, né? Aliás, essa é uma das grandes mudanças, né? Porque a gente precisa ser um tanto quanto mais versátil, entendeu? Eu lembrei da piadinha do cara falando que foi um evangelista pregar na igreja. Ele falou assim, eu tenho os 9 dons. O cara falou, como? Você é tipo um pastor X-Men, né? O cara, ele tinha todos os dons no cara dele. Ele era o profeta, ele era o evangelista, ele era o ensino. Tipo assim, isso é impossível, né? Porque até pelas habilidades naturais de cada pessoa, você não tem todas as vertentes, né? Assim, ainda que Deus possa fazer isso, Deus não vai, na minha opinião, Deus não vai fazer isso de propósito para que haja uma diversidade no meio ali das pessoas. Né? Mas, por outro lado, é verdade isso. Eu não tenho todos os dons. Mas, em situações, eu vou precisar de manifestar ocupar alguma coisa que às vezes não é o meu natural. Então, aquilo que não é o meu natural, eu preciso de um esforço extra. Então, por exemplo, no meu caso em particular, quando eu vou pregar, cara, é uma tensão gigante. Por quê? Se você me puser para sentar com alguém, bater um papo com ele, pastorear a vida de rapaz, flui naturalmente. Agora, pregar é um negócio que para mim é uma tensão. Porque eu entendo que o meu principal dom não é o profético, né? Que é o mais exercitado numa pregação. Entendeu? Então, isso para mim, eu prego. Mas eu preciso de um esforço extra para conseguir atingir aquele objetivo. E prega bem porque nós somos testemunhas. Exatamente. Né? Prega o couro. Mas isso me gera até aquela questão, né? De você pensar como que você... vamos conciliar essa nova geração, vamos dizer assim, de pastores e tal, porque tem, por exemplo, eu conheço alguns pastores que o foco dele é profeta. Eu sou o profeta, então não sei nem se ele prega, porque todo culto que ele vai lá só para profetizar na vida de alguém, às vezes nem fala, ele dá uma palavra e profetiza, né? E você acha que esse tipo de comportamento de alguns pastores, aí já polemizando um pouco, porque existem algumas denominações que enfatizam isso até para atrair pessoas. E aí quando a gente traz para análise de uma vida pastoral, você acha que isso é coerente, incoerente com a palavra, vamos dizer assim, em alguns aspectos? Do meu ponto de vista, é totalmente incoerente. Por quê? Primeiro que eu não acredito que a função profética é essa. Entendeu? Eu creio, biblicamente falando, que o profeta não é aquele que faz profecias acerca do que ou revelações, ou né? revelações futuras. Biblicamente falando, o profeta tem a função de levar aquele que está fora do caminho de volta para o caminho. Então essa é a função profética. Por isso que a pregação ela é muito profética, né? Porque quando a gente está pregando, quando a gente está ministrando a palavra, né, quando a gente está falando da palavra de Deus, assim, a gente está sempre, de alguma forma,
tentando balizar a vida das pessoas, né? Tentando colocar as pessoas dentro dos limites dos quais as balizas são os princípios da palavra. Então, toda pregação, em tese, ela é profética, porque é a ideia de pegar alguém que não está vivendo um determinado ponto da palavra e trazê-lo para dentro da palavra. Então, isso é uma ação profética, entendeu? Mas, em muitas situações, uma pregação, ela pode ser pastoral no sentido... Porque, às vezes, a pessoa tem uma ideia de que pastor é aquele cara que fica lá passando a escovinha na ovelha, lava e seca igual poodle, né? O povo acha que ovelha é poodle, né? Que leva pro pet shop e fica lá. Nunca pode dar uma chicotada porque ela saiu. Exatamente, né? Tanto é que eu gosto muito de falar que o principal instrumento de trabalho do pastor, qual que é? Cajado. O cajado. Qual que é a função do cajado? Puxar, endireitar. Tanto é que o cajado tem aquela curvinha que é para puxar pelo pescoço e para bater. Então, assim, o pastoral não é só passar a mão, não é só lamber, não é só ficar penteando pelo de ovelha, entendeu? Você diria que não é só o espiritual também, né? Também não, exatamente. Porque as pessoas, elas associam que, tipo assim, tudo que tem a ver com a igreja ou com pastoreio é espiritual. Então, às vezes, até a pessoa tem um problema de caráter ou de caráter, vamos dizer assim, e ela quer dizer, não, mas é porque isso ou aquilo, eu não oro, talvez é porque eu não tô orando, então meu caráter... Ok, tem a ver também, mas às vezes tá dentro dela que a gente é pecador, né? Eu creio que tudo é espiritual, né? Então, se eu estou fazendo uma coisa certa ou errada, é espiritual. Então, tudo na minha vida é espiritual. Então, quando eu tô lá trabalhando, fazendo um podcast, isso é espiritual. Sim. Quando eu estou orando, isso é espiritual. Quando eu estou lendo a Bíblia, isso é espiritual. Mas quando eu estou vendendo picolé, isso é espiritual. Por quê? Porque todas as coisas que eu faço falam de quem eu sou. Né? Então, eu não sou quando eu sou uma coisa quando eu faço isso e sou outra coisa quando eu faço aquilo. Entendeu? Então, tanto é que a minha vida, né? Quando eu falo que eu sou pastor, eu falo, eu sou pastor, não interessa o que eu estou fazendo. Entendeu? O que eu estiver fazendo, eu estou pastoreando. Então, eu já quero dar outra polemizada aqui. Hoje nós estamos numa sociedade de desigrejados, né? Assim, de pessoas desigrejando. E outras vindo para a igreja, obviamente. Mas esse discurso de que, poxa, eu não vou ficar mais na igreja, que o pastor fica tentando mandar na minha vida. Assim, você já presenciou isso, pastor André, assim, de a pessoa falar assim, você tá entrando muito na minha vida pessoal e tal, que às vezes, assim, o pastor tem uma super visão que a pessoa às vezes não tem. Ele teve uma hipersensibilidade de alguma coisa na vida da pessoa que às vezes a pessoa não percebeu. E já aconteceu de você ir lá, dar uma orientação, falou, olha, se você arrumar isso aqui, a sua vida vai dar uma melhorada, porque essa é a vida pastoral, né, gente? Às vezes você tá aí do outro lado e nunca conheceu a vida pessoal de um pastor, agora a gente tá perguntando coisas que acontecem no dia a dia. E aí a pessoa fala, não, você tá exagerando, isso aqui, por conta, às vezes, desse background que tá acontecendo assim, você não precisa ficar sendo mandado dentro de uma igreja. Isso aconteceu já contigo, assim? Claro, mais de uma vez. E como é que as pessoas levam isso, assim? Poxa. Mas tem muito a ver com o entendimento de função, né? Então, eu vejo assim, as pessoas muitas vezes são traumatizadas. Por quê? Primeiro, porque os pastores exercem uma função que não é deles. Então, a função pastoral não é uma função de controle. Então, eu não tenho que controlar a sua vida. Eu não tenho que saber tudo da sua vida, certo? Qual é a função do pastor? A função do pastor é te lembrar dos princípios. Então, se eu percebo que na sua vida, em alguma área, você está fugindo do princípio, é minha obrigação alertar, não é nem questão se eu quero ou não, é obrigação minha, porque essa é a minha função, entendeu? Alertar você, olha,
do jeito que você está indo, você está fugindo de um princípio. Qual princípio? O princípio tal, o princípio tal e o princípio tal. Certo? Agora, as pessoas confundem isso com controle. E muita gente acha que quando nós estamos lá trazendo um princípio, que a gente quer controlar a vida dela. Tanto é que, assim, eu até nem mexo muito com Instagram, essas coisas, sinceramente. Um dos motivos é porque eu fico sabendo coisas que eu não preciso saber, entendeu? Que é melhor não saber, entendeu? Porque não é essa a nossa função, sabe? Então, muita gente chega para nós querendo saber se pode, se não pode, fala, vamos? Você quer orar comigo? Nós podemos orar sobre esse assunto. Ou exemplo, então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? No Instagram posso fazer tatuagem? Fazer tatuagem. O cabeludo, pecado, né, gente? O cabeludo que vocês vão ver aqui ainda, ele pode explicar mais sobre isso também. Mas é o seguinte, tantas pessoas confundem, né, pastor André, esse negócio de controle e também confundem a intenção do pastor, né? Às vezes a intenção do pastor é mais alertar, por exemplo, o cara tá indo, vai cair no precipício. Você falou assim, se você não cumprir aqui o princípio, você vai dar errado lá. E a pessoa acha que você tá controlando, mas confunde o cuidado com um controle, né? Isso. E nisso a gente quer fazer uma outra pergunta que é forte também. As pessoas te ligam 24 horas, cara, assim, sem respeitar que tá dormindo, não quer saber, 24/7, é pastor mesmo. Tipo assim, eu tô pagando o pastor pra ser meu... As pessoas têm esse negócio, assim, você percebe isso, cara? Tem que me atender, não me atendeu por quê? Tá fazendo o quê? Tipo assim, a obrigação de atender. Nesse sentido, eu acho que hoje está mais tranquilo do que já foi. Antigamente tinha muito esse pensamento, né? De que o pastor é meu funcionário, então ele tem que me atender na hora que eu quiser. Hoje eu não vejo tanto isso. Hoje está bem mais tranquilo nesse sentido. O meu celular fica ligado. Eu falo para as pessoas. Meu celular fica ligado 24 horas. Uau. Entendeu? Meu celular tá pronto para qualquer coisa, em qualquer situação. Você passou de verdade, né? Porque tem outros que falam assim, fala com a secretária da secretária para ver se eu consigo te atender. Só que quando eu estou falando isso, quando eu estou ministrando isso, o que eu estou falando para a pessoa também? Quando eu te dou a liberdade para você me ligar 24 horas, significa que essa liberdade te dá também a responsabilidade do porquê você está ligando. Entendeu? Então, o cara ligar para falar abobrinha, para falar coisa que não tem nada a ver, ele não vai fazer isso, porque ele sabe que eu tô me colocando à disposição para aquilo que é realmente necessário. Para aquilo que é realmente necessário. E assim, graças a Deus, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro quando foi a última vez que eu recebi uma ligação assim, sem noção, entendeu? Então, todas as vezes que eu recebo uma ligação no meio da noite, assim... Agora, no meu dia de folga, isso aí, infelizmente, é triste, porque os mais amigos são os piores, né? São os que mais me ligam. São os que mais me ligam na minha folga. Mas, assim... Mas como a nossa vida é muito, assim... como é que fala? É meio misturado, né? A nossa vida pessoal, pastoral, é tudo muito misturado, né? As próprias pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é um dia de folga, né? Mesmo porque hoje, se a gente pegar a população de modo geral, quem é que tem realmente um dia de folga, né? No sentido literal da palavra. Você falando nisso, eu lembrei do podcast que a gente gravou com o Douglas. Não a gente. Gravamos com o Douglas. Ele vai aparecer aqui, viu, Douglas? Você tá ligado? Douglas Gonçalves. E ele falou pra gente, ele compartilhou o seguinte, que a vida pastoral, quando o pastor escolhe ter uma vida privada, ele vai sofrer muito. Porque, infelizmente, ou felizmente, a vida pastoral, ela deve ou ela é pública. Então, tipo assim, às vezes, obviamente que você... Por exemplo, ele falava porque hoje a vida pastoral dele está escancarada, a família está escancarada nas redes sociais. Claro, no caso dele lá tem uma dimensão bem maior, porque, sei lá, tem 1 milhão de seguidores, e numa igreja local que tem 1.000 pessoas, 300 pessoas, essa proporção é um pouco menor. Mas acontece a mesma coisa. A pessoa diz assim, mas fulano tá viajando, ou fulano... Na vida pastoral acontece muito isso. E eu tava lembrando que ele falou isso, que acaba que é o que você falou aí, né?
você dá uma liberdade que acaba que a pessoa entra na sua casa, querendo ou não, ela entra, né? Então, tipo, na sua vida, ela... Às vezes, por exemplo, o cara te liga, sei lá, 10 horas da noite, e diz, não, eu tô te atrapalhando. Às vezes tá. E você vai dizer pra ele, não, mas tá tranquilo, pode falar e tudo mais e tal. E acaba que... Mesmo porque atrapalhar é parte do processo, É parte entendeu? do processo, né? Se a gente tá entendendo que nós somos parte do mesmo corpo, um tá sempre atrapalhando Sim, o outro. Isso exatamente. é parte, isso não é ruim. Exatamente. Porque a gente acha que atrapalhar é ruim. Tanto é que uma das coisas que eu e a Claudinha, a gente briga demais com as pessoas, quando a pessoa fala assim, não, eu não te liguei porque você é muito ocupado. Não. Isso nos ofende profundamente. Entendeu? Por quê? Se você entende que eu sou muito ocupado para te atender, significa que você entende que você não é importante para mim. Uai. Sem Então, nem saber, né? Falei, puxa vida. Então quer dizer que você não é importante? Porque se você fosse importante, você podia me atrapalhar. Entendeu? Forte, hein? Então, assim, que é isso? É nossa função, nós estamos aqui para isso. Esse é nosso papel. Entendimento Entendeu? de corpo, né? Exatamente. Nisso, assim, porque igual você estava dando exemplo aí tipo assim, eu não vou curar uma ferida porque eu tô cansado. Exato. Agora é meu dia de folga, né? Então, tipo um policial e um médico de folga, alguém passar mal perto dele, tô de folga, não vou dar vai me atrapalhar. os primeiros socorros. Ou um policial ver alguma coisa. Policial é mais complicado falar isso, mas assim, vou dar aqui um exemplo de um bombeiro ou de um médico, né? Mesmo no dia de folga, se presenciar alguma coisa perto dele, ele tem uma missão com a sociedade, com a função pela qual ele se propôs a fazer na vida, enfim. Exato. E eu acho que vocês, pastores, também têm essa mesma linha ali de falar assim, poxa, eu tenho que socorrer, né? Me leva a levar assim. Existe um código de conduta dos pastores? Vocês quando formam, eu prometo. Eu prometo ser disponível 24 horas. Faz o juramento lá. Faz. Porque tem uns que não... Eu tô falando isso, gente, é pra incomodar mesmo. E você ter um pastor que não é acessível... Falando agora a verdade, cara. Tem pastor que não é acessível. Em 90% das igrejas. Aí não é só porque as pessoas acham que eles são ocupados. É muito pelo contrário. Eles se colocam numa posição de contrário e inacessíveis justo para não serem acessados. Então, se você tem um pastor aí que é inacessível, repense, cara. Repense verdadeiramente. Nós estamos aqui diante do pastor André, que é nosso amigo, nosso pastor. E é acessível, totalmente acessível. Agora, pastorear hoje em dia uma geração maluca, pinoiada, que a sociedade não tem tempo para nada. E logo espelha isso no outro. A outra também não tem tempo. O símbolo dessa jornada nossa aqui, dessa série, é uma botina, um coturno, uma botona topíssima, toda desgastada, porque a jornada pastoral tem desgastes, né? Então, assim, a gente sabe, queria que você falasse um pouco disso aqui, né, pastor André? Você perdeu uma esposa, você se tornou viúvo, como é que foi, por exemplo, nessa jornada? Eu quero que você fale justamente desse período do luto e se as pessoas realmente importam com os pastores. Tá? São duas perguntas muito, muito extensas, porque o pastor, ele se preocupa com todo mundo e de repente ele se vê sozinho na chapada, ninguém liga pra ele, tá beleza aí, tá precisando de alguma coisa, ou só é cobrado, não fez, não faz. Então, assim, no momento de luto, obviamente você deve ter sentido um carinho, enfim, mas no geral, o pastor, ele é solitário? Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que você podia responder a questão do luto e viuvez mais pro final. Acho que tem que falar se a vida realmente é solitária do pastor. Porque Vocês dois resolvem o que vocês querem que eu responda. Não, porque o que acontece? Vocês tiram no para o ímpar aí. Tava pensando são aqui. Duas coisas polêmicas. Não, exatamente. Eu tava pensando aqui porque existe igrejas e igrejas, né? Quando você vê algumas igrejas que tem aquele líder, vamos colocar assim, inflado, né? O cara é conhecido, o ego tá lá em cima e de certa forma ele tá na frente, acaba que a congregação meio que atrela tudo o que acontece na igreja àquele pastor. Então, o que eu já percebi de alguns dele é que esse pastor, por mais que ele seja o mais conhecido, o mais ele mesmo que se isola justamente pela altura que ele chegou. E aí a pergunta isso é certo, né? Existe isso mesmo, e aí na vida de um pastor, igual você falou,
que é mais aberto, por exemplo, como é que funciona esse isolamento pastoral? E aí você vai falar depois do começo da sua vida lá mais tarde, tá? Espera um pouquinho. Tá bom. Deixa o pessoal com curiosidade aí. Se você der 10 likes aqui, ó, nos 10 comentários, aí ele vai falar lá no final. Olha, como é que eu explico isso, né? Posso falar isso de um modo geral. O que eu vejo é que os pastores são extremamente solitários. E eu vejo, assim, muitos amigos, assim, os caras não têm com quem conversar. Tem com quem conversar. Por quê? Mas eu também vejo que uma boa parcela disso é a forma como eles mesmos se colocam e se posicionam. Que é muito dessa ideia de estar separado. De ser diferente, né? De ser diferente, de ser, sei lá, especial, ou de não estar em alguma coisa e tal. Aí o que acontece? Quando ele vive uma situação difícil, como ele, a vida inteira, se colocou como um Superman, entendeu? Se considerou, né? Aí agora, como que ele vai abrir um desafio? Como que ele vai repartir uma coisa que ele não está dando conta de lidar? Como que ele vai repartir um desafio de pecado? Ou como que ele vai repartir um desafio com um filho? Você falou de pecado, é interessante, né? Pastor peca? Não, claro que não. Os outros eu não sei, eu não. Que interessante, né? Que às vezes as pessoas têm essa visão assim, não, pastor não peca não, ele é santo. E eu já vi assim, como é que é o termo que a pessoa usa? É o ungido do Senhor? É o ungido, não, é o anjo da igreja, não é o anjo da igreja. Alguns até falam anjo da igreja, não sei se eu estou cometendo alguma coisa, mas tipo assim, não, aquele lá é porque ele é separado. Tanto isso é verdade que a gente não vê problema sexual na vida dos pastores, porque ele é anjo. É anjo. Né? Por aí, vocês já ouviram falar alguma coisa de pastor que errou na área sexual? Entendeu? É porque é anjo, entendeu? Anjo não tem sexo, né? Exatamente. Então, o que a gente vê? É exatamente esse o problema. Quando a gente se coloca como Jesus nos ensinou, gente, quando Jesus foi... A última lição de Jesus para os apóstolos, lá na última ceia, perguntar, Senhor, como é que a gente vai ser o maior, né? Aí Jesus catou a toalhinha, colocou no ombro, catou uma bacia e foi agachar e lavar os pés dos apóstolos. E aí Jesus fala o quê? Quem quiser ser o maior, se humilhe e sirva. Então, sabe? Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente não vai ter dificuldade de ter gente para nos apoiar, com quem conversar. Porque você não é o cara de cima falando com a pessoa de baixo. É o contrário. É alguém de baixo falando com quem está em cima. Porque ou seja... São suporte, né? A base, exatamente. Né? Tanto é que dentro daquilo que nós cremos como igreja, nós não cremos que somos cobertura da igreja. Nós somos fundamento. E fundamento, ele recebe o maior peso, mas é o que menos aparece. Entendeu? Então a gente não precisa aparecer. Entendeu? A gente tem que ficar por baixo, porque a gente é que tem que ser sustentação. Então, quando eu sou sustentação e eu estou vivendo um desafio, como eu vivi, eu não tive dificuldade de ter rede de apoio, de gente me ligando o tempo inteiro para me ajudar. Porque todo mundo sabe que eu sou uma pessoa normal. Eu sou como qualquer outro. Vivo desafios, problemas. Entendeu? Tenho falta de dinheiro. Tenho falta de saúde. Certo? Tenho problemas relacionais com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa. Entendeu? Sabe? Com as pessoas, normal, né? com o trabalho, uma pessoa normal. Eu já vi algumas igrejas, já fui de igreja em que o pastor se coloca nessa posição de não só a autoridade da igreja, porque é, de certa forma, sim, a autoridade da igreja, mas ele se coloca numa posição de que ele não pode errar. E aí eu acho que aí é onde mora o perigo, né? Porque, com certeza. Quando você cria uma imagem de impecável, vamos usar esse termo, acaba que você vai falhar. Porque não existe alguém que não seja pecador.
E o problema não é o pecado, né? O problema não é em si o pecado. O problema é você não entender e não se arrepender desse pecado, vou colocar assim. E no caso de alguns, principalmente, você buscar ajuda, como você falou, de uma rede de apoio. E aqui, aí a gente pode até falar, hoje você está numa igreja, que nós estamos também aqui, que é a sala, a gente vai falar da Sal da Terra, e que tem um estilo de liderança em governo. De governo, conselho, né? De conselho, né? Que para algumas igrejas hoje seria como se você dissesse assim, se eu chegar, não, olha, eu acho que essa igreja deveria ter conselho. O pastor talvez ia dizer assim, isso é doido, é como se você jogasse uma bomba lá, né? Porque há toda uma estrutura, eu não queria usar o termo, mas há todo um esquema em algumas igrejas que aí denigre a vida ministerial de um pastor, porque por ele sempre querer parecer isso, na hora que ele cai, acaba com tudo. Acaba com o ministério, acaba com... A gente tem acompanhado muitos casos. Muitos casos. Então, você acha que é isso, assim, seria a solução, né? Porque a solução do mundo é Jesus e o Espírito Santo, até no meu conceito também, mas melhoraria muito as coisas se as pessoas vissem dessa forma. E como é que funciona essa questão do governo? Quando eu falo de repartir situações e desafios da vida, isso não quer dizer que eu vou lá no púlpito e falar para todo mundo, porque numa comunidade tem gente madura e tem gente imatura. Então, não é tudo que a gente pode repartir no púlpito, certo? Mas, quando eu entendo que a minha vida é... Então, ou seja, o conselho não é uma forma de governar a congregação. Conselho, na nossa concepção, é uma forma de viver. Faz toda a diferença, né? Ou seja, na minha vida, eu não faço nada sem aquelas pessoas com as quais eu tenho liberdade de ser conselho com elas. Entendeu? De pegar o conselho, né? É recíproco, né? Então, assim, nós trabalhamos em conselho. Então, assim, as coisas mais banais. Se eu posso repartir com alguém com quem eu confio, que me ama, que eu amo, que sabe quem eu sou, cuida, né? Que cuida, que está preocupado com a minha vida, por que eu vou tomar uma decisão sozinho? Correr um risco. Se a gente tiver que correr o risco, a gente vai correr pelo menos junto. Não, e a responsabilidade. Não, e a gente vê a vida de pai da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma vida em conselho. É claro você perceber isso, né? Façamos o homem, não é assim? Eu vou fazer e vocês dois obedecem aí, viu? Tô falando. Isso. Então, assim, é uma questão já de conselho, um modelo, né? Jesus vivia no conselho junto com os discípulos mais próximos ali. Ou seja, assim, é notório que eles tomavam decisões juntos. Aí tal... passamos ali para outra parte do rio e tal. A vida em conselho, ela protege o pastor, inclusive da questão do dinheiro. Por exemplo, aí já é uma pergunta que a gente quer fazer assim, como é que você lida com dinheiro e se a vida em conselho, ela protege essa parte financeira do pastor? Para o bem ou para o mal também, né? Do meu ponto de vista, vida em conselho nos protege não só da questão financeira, de todas as áreas. Porque quando eu tenho um conselho sobre a minha vida, quando eu começo a ficar doido, todos nós corremos o risco de dar um... Né? Não, tem uma corrente aí. Tem uma pesquisa que diz que 80% das pessoas, 80%, tem algum problema psicológico ou é propício a desatar alguma coisa psicológica. Então, assim, já nos colocamos nessa sala aqui. Cara, se 80% da nossa sala aqui, só um vai escapar. De certa forma, todos nós corremos esse risco. E aí, quando eu tenho uma vida em conselho, ela me resguarda, entendeu? Porque me chama atenção na hora, não depois da hora, não depois que a coisa aconteceu, entendeu? Então é antes, a hora que está começando. Porque é o seguinte, o desviar, como é que é? Você não desvia de uma vez. Você só inclina só um pouquinho. Aí ao longo da caminhada, isso vai ficando um monstro. Então se eu tenho alguém que me traz para a volta, para o eixo, quanto mais cedo isso acontece, o risco
vai só diminuindo. Então, ou seja, vida em conselho me protege não só financeiramente, entendeu? Porque a gente sabe como que é a vida de cada um. Você perguntou se eu tenho problema, né, com essa área financeira. Não tem, porque não tem dinheiro, então não tem problema. Entendeu? Isso é uma coisa que é um problema que eu não tenho. E é muito legal, porque a gente vai entendendo, né, que a vida pastoral, cada vez mais eu gosto de falar, é uma vida comum, normal, não tem nada de especial nesse sentido de ser... a gente, assim, muitas vezes as pessoas tentam nos colocar. Por exemplo, vocês estão me chamando aqui de pastor André, né? Ah, é verdade. Eu nem gosto, mas eu também não fico brigando, senão a gente fica só brigando com o povo, né? Mas eu falo para as pessoas, meu nome não é pastor André, tá? Meu nome é André, não é pastor André. Sim, é verdade. Entendeu? Até eu pra não tirar falo esse- assim, o professor Vitor, Isso, o comediante Jacinto. Não, o pessoal ainda não sabe que eu sou comediante. Não Vou sabe. lançar meu canal futuramente, não dá spoiler. Eu tô dando aqui Vai. uma dica, né? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Made in Maranhão. Então, o que Mais bonito acontece? do Maranhão. Exatamente. Ou seja, um engenheiro não se apresenta para o outro dizendo assim, eu sou o engenheiro André. Eu sou o biomédico André. Eu sou o farmacêutico André. Não, eu sou o André, cara. Entendeu? Agora, eu exerço uma função dentro de um ambiente, uma função de pastoreio, de liderança, uma função pastoral dentro de uma congregação, exerço, certo? Como numa obra um engenheiro está lá, né? Um engenheiro André, mas ninguém fica lá, ô senhor engenheiro André. Não, entendeu? As pessoas chamam a pessoa de engenheiro. Até porque às vezes Tirando o os título advogados, atrapalha, né, que né? gostam de chamar de doutor, o resto eu acho É que porque eles não são, né? Então eles gostam de ser desculpa os advogados. aí. Não, é porque às vezes o título ele vai afastar mesmo a pessoa, assim, Isso. vai colocá-la numa posição superior e eu acredito que não é essa a ideia, né? Assim, é Exatamente. que inclusive os pastores devem ser muito claros em dizer que eles não são diferentes, assim, ou eles não estão mais perto de Deus do que qualquer uma outra pessoa que tem o Espírito Santo dentro, a pessoa tem um acesso tal qual ele. Exatamente. Ele representa uma função de liderança para guiar, para aí, que nem você falou, né? De lembrar ali de algumas coisas e tal. O negócio é que as pessoas, tanto é que os pastores que têm essa percepção, essa visão de querer ser, eles vão trabalhar sempre no Antigo Testamento. Uhum. Porque aí eles não vão se comparar aos pastores do Novo Testamento, e sim ao sacerdote do Antigo Testamento. Uhum. Porque o sacerdote no Antigo Testamento, ele era um canal para chegar em Deus. Vai chegar em Deus. Aí tinha os privilégios e Aí não as tinha- responsabilidades, hein? Isso, privilégios e responsabilidades e tal, né? Mas no Novo Testamento, o que é que Jesus fez? Rasgou o véu. Uau. Agora nós somos uma nação de sacerdote. Agora todo mundo é sacerdote. Então todo mundo tem acesso. E nós não temos um acesso, né? Tem pastor que acha que tem um telefone vermelho igual do Batman lá, né? Que liga para Deus, Senhor, e aí, o que eu faço aqui? Pô, não é assim, entendeu? Agora, claro que como dentro dessa função, o mínimo que se requer de nós é que a gente seja encontrado fiel, como bom dispenseiro, né? Como Paulo fala, que você seja encontrado fiel, ou seja, eu tenho que ter uma vida de intimidade com Deus? Claro que eu tenho que ter. Todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter. Agora, se eu estou ensinando isso, eu preciso, no mínimo, ser coerente. Entendeu? É uma questão de coerência e não de obrigação. Quando você fala da ovelha, a ovelha parece que é mais negligente nisso, né? É difícil de entrar na cabeça. Ou seja, aí a coerência tem que caminhar junto com o pastor. Exatamente. Porque, na verdade, eu também sou ovelha, né? Exatamente. Exatamente. Agora eu queria, essa primeira parte aqui, a gente já conheceu o desafio do ministério e como está hoje, né? Mas a gente está falando de jornada aqui e eu queria trazer um pouco da sua, que a gente traz nessa segunda parte aqui, para falar um pouco da sua jornada. Afinal de contas, é o tema disso aqui, né? Porque culmina nisso tudo que você vive hoje, mas você já passou em igrejas, já passou em outras denominações, e para começar,
eu queria fazer uma pergunta, o seguinte, como é que foi esse seu chamado pastoral? Quando você descobriu, você vem vamos usar linhagem, de uma linhagem real, pastoral. Você recebeu o cajadez que te... É porque a gente tem algumas referências, né, que já não é o pai era pastor e por aí mais. Uhum. Então como é que, já que eu costumo dizer que você andou com Jesus, como é que era lá aquela... Aí fala assim, eu ando até hoje com Jesus. Eu ainda ando até hoje com Jesus. Porque se o pastor disser que não anda com Jesus, você corre dele, né? Cara, minha história é muito engraçada. Porque eu nunca pensei em ser pastor na vida. E já tem quantos anos de ministério? Né? 35. Nunca pensei em ser pastor. Na minha família não tem nenhum pastor. Olha. Nem distante. Apesar, por exemplo, a família de origem por parte de mãe, a minha avó se converteu, então os meus tios por parte de mãe, a família toda, ou quase toda, né, é cristã evangélica, né? E por parte de pai era católica, e meu pai foi acho que o primeiro a se converter dentro de toda a família dele. E os meus pais não são pastores, né? E meus irmãos, ninguém. E quando eu era mais novo, né? A gente estava lá cunhando pedra e tal, né? Lá em Portugal, ajudando a construir a arca. Né? Em Israel. Era muito interessante, porque eu sempre quis ser mecânico. Cara, isso aí eu não sabia. Eu sempre quis ser mecânico. E aí eu tinha um cara, um amigo da família, que era um cara mais velho que a gente, né? E ele era mecânico. E ele era meu ídolo, esse cara, sabe? E eu olhava pra ele, rapaz, eu quero ser mecânico igual esse cara. Né? E eu amava ir lá, ele me chamava, ele me levava lá na oficina dele, eu ia pra lá, sujava a mão todo de graxa. Aquilo pra mim era o céu. Que era 30 dias pra tirar a graxa. E não tirava, né? Não tirava. Outro dia sujar de novo, né? Tipo assim, né? E aí, toda a minha formação foi na mecânica. Olha. E aí, quando eu cheguei na época do ensino médio, eu fui estudar numa escola técnica lá em São Paulo, chamada Getúlio Vargas, né? Que é uma escola técnica tipo IFG aqui em Goiás, né? Só que o IFG é federal, né? A Getúlio Vargas é estadual. Mas é no mesmo nível, né? Tanto é que na minha época, assim, o vestibular era super concorrido e tal. Até mais concorrido com o que era... Nem sei como é que chama lá em São Paulo, mais há tantos anos isso. Mas eu entrei na GV... A USP em São Paulo? Não, USP é faculdade, né? Eu falo ensino médio, né? Sim. Ensino médio técnico. Formação técnica, é verdade. Formação técnica, exatamente. E aí eu entrei para mecânica, fiz mecânica industrial, aí formei, entrei para engenharia mecânica, fui fazer engenharia mecânica, ou seja, tudo era dentro dessa área de mecânica. E na minha família, o meu irmão, ele era o pastor da família, ele era um molecão, ele é 2 anos mais velho que eu só, mas ele era o cara que pregava na igreja. Então, eu nunca fui líder de adolescente, de criança, de jovem, nunca fui líder de nada. Mas você já ia, nessa época, você já ia pra igreja? Não, a gente estava... Porque seu pai já era convertido quando você nasceu? Era. Então inclusive, durante vários anos, a igreja funcionava no quintal da minha casa. Que legal. Entendeu? Então, durante muito... Eu brinco que eu quase que nasci na igreja, né? Eu acho que você já nasceu pastor mesmo naquela época. E aí, assim, só que quem todo mundo achava que ia ser pastor era meu irmão. Entendeu? Ninguém dava R$1, né? Aliás, naquela época era réis, né? Ninguém dava R$1 por mim. Muito menos nessa área. Mesmo porque, cara, eu assim, né? Que a minha filha não me ouça, nem meu filho, né? Mas eu era assim... Aprontador. Cara, eu era terrível, né? Hoje não, hoje eu sou quietinho. E aí, ou seja, ninguém imaginava que eu fosse pastor. Mas aos 17 anos eu tive um encontro muito especial com Deus. Eu morava em São Paulo, né? Sou de São Paulo,
E eu tive um encontro muito Um especial. abraço para São Paulo, né, gente? Porque aqui a gente sempre manda abraço para todo mundo que vem de outra cidade. Então, assim, os familiares do pastor André vão ver isso aí. Então, um abraço aos familiares do André Calçada, que estão em São Paulo, especialmente o pai e a mãe do Andrezão. Isso. E aí eu vim para Goiânia, para um acampamento. A gente amava... Eu e meu irmão éramos os desbravadores da igreja, né? Então a gente saía caçando lugar para levar a galera da igreja, entendeu? Era uma igreja bem pequenininha, mas a gente era doidão nesse sentido, né? Não estamos falando... Aventureiro. Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu vim para cá, isso foi em 1980, né? Ou seja, tem 42 anos, né? Inclusive agora, dia 20 de julho... Vão fazer 42 anos que eu tive esse encontro. Tão marcante que foi que eu nunca mais esqueci essa data. Nossa, 20 de julho de 1980. Não sei se é mais interessante o encontro ou ele lembrar, né? Mas... Para quem me conhece sabe o tanto que memória é meu forte, né? E aí, esse dia marcou minha vida de uma forma tal. Eu continuei a minha carreira, mas um ano depois... Exatamente em julho do ano seguinte, 1981, Deus falou para mim assim, eu quero você pastor. Olha. Nossa. E eu falei, beleza, eu posso ser mecânico e pastor? E aí, Deus falou comigo, toca o barco. Falei, então tá tudo bem. Em 83 eu estava dentro do seminário. Eu estava já... Na faculdade de engenharia, eu entrei na faculdade de engenharia e no seminário ao mesmo tempo. Eu fazia os 2 cursos. Então era um troço assim pesadíssimo, né? Porque eu saía de casa 6 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite, de segunda a sexta. Olha aí. Tá entendeu? Aí onde começou? Nada. Dia inteiro, porque a faculdade de engenharia era período integral e muito longe da minha casa. E aí eu ia para o seminário, para o curso à noite, entendeu? Então, assim, foi... Só que aí, depois de 3 anos e meio, eu comecei a ficar meio pinel, né? Porque aí o organismo começou a bater pino, né? E aí eu cheguei pro meu pai, falei, pai, não tô dando conta de fazer os 2 cursos, cara. Olha, então fica só na engenharia. Ele falou assim, não, meu filho, tudo bem, eu entendo, não tem problema. Depois você faz o seminário, né? Não sei o quê. Né? Aí eu falei, pai, só tem um pequeno problema. Olha, cara. Quero largar a engenharia. Eu quero largar. Rapaz, meu pai demorou uns 20 anos para me perdoar disso. Olha isso. Sem exageros. Olha. E meu pai só foi me perdoar uma vez que ele veio aqui em Goiânia, eu estava pastoreando uma igreja. E ele me viu pregando, viu as pessoas, como eu me relacionava com as pessoas e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim, meu filho, eu estava errado e você estava certo. Hoje eu vejo isso. Olha. 20 e tantos anos depois, entendeu? Porque ele falou, realmente, você não podia ser outra coisa senão pastor. Olha. E aí, assim, então, assim, o meu chamado foi muito específico, sabe? Muito forte. E é engraçado que quando eu entrei para o seminário, eu entrei, nem é porque eu queria assumir uma congregação. Eu queria pastorear pessoas. Eu entendi, o meu chamado foi de pastorear pessoas, não era de ser pastor de igreja. Uhum. E aí eu falava, vou entrar para o seminário para aprender a Bíblia. Eu achava que no seminário a gente ficava estudando a Bíblia o dia inteiro lá, né? Aí no final do primeiro ano, eu descobri o seguinte, nós não pegamos a Bíblia uma vez, a não ser nos cultos que tinha lá uma vez por semana, né? Aí eu falei assim, rapaz, e agora, velho? Entrei para estudar a Bíblia e não estudo a Bíblia. Olha. Mas aí eu fui descobrindo, ao mesmo tempo, que eu nunca havia sido pastoreado do jeito que a Bíblia ensina a pastorear. Sabe, aquela coisa lá de Jeremias, que o pastor é aquele que cuida, que trata, que guarda, que bate se preciso, que traz na marra se for necessário, que enfia no ombro, que larga as 99 e vai atrás daquela. E aí eu fui entendendo e falei, cara, mas eu nunca fui pastoreado então. Por quê? Da minha origem,
o pastor, ele tinha uma função de pregador, ele era um pregador. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho muito interessante assim, que o pessoal chama os pastores de preacher só, né? Isso. Porque, de fato, a maioria é Pregador. de pregador, né? Eles não são Exatamente. realmente os pastores que essa função que você está falando, né, que acompanha, que Isso. dirige, que instrui, que pega, por exemplo, essa bota aí. Eu achei Isso. que foi muito especial que o update Aham. escolheu, porque é o pastor que leva a carga. Ele não tá com um sapatinho lustrado, né? Ele tá Isso. com a carga, ele tá tomando pancada e no lugar da ovelha. Eu tô aqui todo bonitinho, né? Em honra a vocês. Assim, mas já me falaram, você tá até com roupa de pastor hoje. Mas vem por com roupa dentro, de pastor. Mas por essa dentro não é minha roupa. A esfolada. Entendeu? Essa não é a minha roupa. A minha roupa é uma bermuda, um chinelo e uma camiseta na vida de alguém, junto, sentado com alguém, caminhando mesa, com alguém, viajando com alguém, trazendo alguém para dentro da minha casa, na minha intimidade. Quem me conhece sabe, a minha casa é o tempo inteiro, tem gente lá, toda hora tem gente lá, porque isso é minha vida. E eu entendi isso lá atrás. Sensacional. E eu caminhei a minha vida toda sem esse estresse de querer ser o principal, de querer assumir uma igreja, de querer ser o pastor principal, sabe? Eu nunca tive esse tipo de... Porque para fazer aquilo que Deus me chamou, eu não preciso desse lugar. Até esse lugar talvez até atrapalharia. Às vezes até atrapalha, exatamente. A função. Mas a sua ordenança, né? Que naquela época era mais ordenação, né? Ordenação. Uhum. Foi com quantos anos? Você tem 35? Tá, eu tinha 20... 92. Sem fazer conta. Mas era 23, acho. 23 anos. É. Você já era casado nessa já, ocasião? Eu tinha 1 ano de casado quando eu fui ordenado. E pouco aí... menos de 1 ano. E a gente pode falar de denominação aqui? Será que pode? Pode, né? A gente falou da Sal da Terra, né? Mas... E qual igreja foi? Era... Eu costumo brincar que eu fui nascido, criado, juramentado, testificado na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Igreja que eu amo demais. Presbyterian Church, eu também tenho raízes na Igreja Presbiteriana. Então, assim, é uma igreja... Se eu sou o que sou, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem parte nisso, né? Então, eu costumo dizer que eu não estou na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu sou um presbiteriano. Porque eu creio, né, que eu sou um presbiteriano porque eu creio na doutrina ensinada na Igreja Presbiteriana. Então, assim, tudo que eu muito creio... saudável, né? Doutrina. É extremamente saudável. Então, assim, eu sei que a Igreja Presbiteriana tem uma série de desafios, como todas as igrejas, como todas as igrejas. E estou muito feliz aqui na Sal da Terra. Mas, assim... Que é meia presbiteriano. Aqui, né? A congregação que eu estou tem muito do presbiteriano, né? Mas isso não é generalizado na Sal da Terra, né? Mas, então eu me sinto muito à vontade aqui. Muito à vontade. Mas então toda a minha origem foi presbiteriana. Eu estou oficialmente no ministério, porque eu conheço o Ministério Sal da Terra na época que eles eram presbiterianos, né? Sei lá, 30 e tantos anos atrás. Aliás, em 80, eu conheci a banda Sal da Terra. Nesse acampamento, a banda Sal da Terra estava lá. Olha aí. Entendeu? Só que eles não estavam lá dirigindo a música, né, o louvor do acampamento. Né? Eles eram equipantes, que a gente chamava, né? Eram parte da equipe do acampamento. Foi aqui em Goiânia ou foi lá em Berlândia? Aqui em Goiânia. Aqui no ABE. No ABE. Abraço aí para todo mundo que conhece o ABE, Acampamento Boa Esperança. E abraço para todo mundo também de Uberlândia que vai assistir esse vídeo aqui, né? E aí, então, o que acontece? Então, eu conheci e caminhei junto com essa banda até quando eles saíram da Igreja Presbiteriana. E eu continuei acompanhando e indo, estando com eles em várias situações, entendeu? Então, estar na Sal da Terra hoje, para mim, é uma coisa muito natural, né? Então, eu não tive aquela sensação de que eu saí de uma igreja e fui para outra igreja. Legal. Entendeu? Porque, para mim, as diferenças são muito... E conta mais. Então, aí depois você foi na presbiteriana e... Eu pastorei. Você pastoreou algumas igrejas presbiterianas e hoje está 17, 18 anos que você está no... Tem 16 anos que eu estou oficialmente no Ministério Sal da Terra, né?
Então, durante quase 20 anos aí, né? 18 anos, eu estive pastoreando algumas igrejas aqui em Goiânia, né? Passei pela Presbiteriana do Bueno, ali do lado do IP, né? Legal. Pastoreei Parque Real, lá na Vila Brasília, ali pertinho do terminal de Vila Brasília. Depois fui para a Presbiteriana Maranata, ali na Avenida D. Famosa, Abração Maranata. Depois plantamos uma congregação lá no Parque Real. A gente ajudou a plantar a congregação lá. Depois plantamos uma congregação lá na Nova Suíça. De lá, aí eu fui para São Paulo, eu fiquei 3 anos fora do ministério. Olha. 3 anos fora do ministério em São Paulo. Não aguentei. Voltei para cá. E aí fiquei mais 5 ou 6 anos, eu sou meio ruim para essas coisas, uns 5 ou 6 anos pastoreando a Igreja Presbiteriana de Campinas, né? Goiânia, né? Lá na 24 de outubro, né? E aí de lá é que a gente saiu para ir para Sal da Terra, entendeu? Interessante. Agora, não vou nem perguntar, porque eu nem sabia que era esse tanto de igreja. Se perguntar quantas viagens missionárias esse homem já fez, e aí eu acho que a gente não vai falar não, que eu acho que a gente não tem tempo aqui, seriam 5 horas aqui. Eu sei que é mais de 30, tá? 30? Eu sei que é mais de 30. Mas eu queria entrar um pouco mais profundo, como diz o Vitão na jugular, para você abrir um pouco da sua vida. E nesse percurso, como é que foi, né? Então, assim, conciliar, e agora a gente volta naquela pergunta que o Vitão fez. Nesse percurso você perdeu a esposa por uma doença, você disse que contou com essa rede de apoio. Como é que foi tudo isso, né? Nos conte essa trajetória familiar, a dificuldade, até porque, por exemplo, você casou de novo, então as pessoas pensam assim, pastor não devia casar. Minha avó, por exemplo, quando o meu avô morreu, ela ficou 42 anos. Depois que ele morreu, eu disse, ele disse, não pode. E quando ele morreu, ela tinha 40 e poucos anos ainda. Então, tipo assim, em tese ainda era nova, né? Bom, eu acho que esse podcast vai ter umas 5 horas, né? Pode resumir um pouquinho? Não fale das viagens. Você quer me contar a história? Tu quer me contar a história toda? Mas, hoje eu sou casado com a Claudinha, né? Um abraço, Claudinha, Manu. E temos a Manu, né, que é fruto do meu casamento com a Claudinha, e nós temos o Rafael, né, e a Thaís, que é a minha norinha querida, né, Rafael hoje já casado, com 34 anos, né, e há 15 anos atrás, né, a minha primeira esposa, Liliane, né, faleceu. E eu fiquei casado com a Liliane por 20 anos, né? Uau. Foram 20 anos de casamento. 20 anos de casamento. Eu casei um ano antes de formar, de ser ordenado pastor. Então, durante 20 anos, a nossa vida foi uma vida pastoral, né? E a Liliane tinha um problema cardíaco, assim, muito sério, muito complexo e tal. Então, os 20 anos foram 20 anos, assim... Lutando. Muita luta, né? Uau. Muito desafio, mas muita alegria, muita coisa boa, sabe? A gente viveu muita coisa legal. E quando ela faleceu, né? Quando a gente fica viúva, a primeira coisa que a gente fala é nunca mais, né? Eu não quero mais casar. Não porque o casamento foi ruim, é porque a gente tem essa ideia, né? De que é eterno, né? É eterno, exatamente. E eu fiquei com essa cabeça, mas... até conhecer a Claudinha. Não, aí tem um negócio cômico aqui, né? Que é até divertido, né? É que quando eu fiquei viúvo, eu tinha 44 anos, né? Então eu era muito novo, né? Eu tinha 44 Recebi anos. como elogio agora, hein? Eu tenho menos de 44, então eu tenho 40 anos, porque estamos novos, né? Eu tô com 22. Mas assim, 44 anos é muito novo, né? Sim. E aí... Mas eu não queria casar, não. Só que aconteceu uma coisa assim muito... Eu falo que foi pior do que o luto. Olha.
que foi o seguinte, um assédio das mulheres em cima de mim. Foi um negócio assim assustador. Polêmico. Pastor André foi assediado. Literalmente assédio sexual. Olha aí. Não do ato sexual, mas de pessoas do outro sexo. Do outro sexo. Vamos deixar isso claro, né? Isso, deixa claro. Mas foi assim um tempo super desafiador, sabe, para mim. Porque a gente sabe, né, que hoje em dia, nos últimos tempos, né, homens sérios, comprometidos com Deus, né? Mulher pode ser feio, não tem problema. Pode ser feio igual eu, não tem problema, não. Mas são mais raros. São raros. E aí, então assim, eu sofri um assédio assim muito forte, sabe? Muito forte mesmo. No começo eu era muito paçoca, né? Nem me tocava disso, nem percebia isso. Aí os meus filhos na fé falaram assim, André, pelo amor de Deus, você não percebeu aquela ali te dando moral. E eu, não, cara, larga de ser ruim, de ser maldade no seu coração e tal. Tá enxergando coisa demais. E não sei o quê. E aí, na hora que eu comecei a perceber isso, falei, Jesus amado, me livra disso. E aí eu fui para os pés de Jesus, falei, Senhor, e foi ficando ruim, sabe? Foi ficando difícil. Porque eu já não conseguia mais saber quem era realmente sincero, quem estava só querendo aproximar, sabe? Então foi muito difícil, porque como é que você pastoreia uma pessoa, sabe? Você não sabe se ela está com segundas intenções ali, né? Se ela está com segundas intenções ou não, entendeu? É muito difícil, né? Então foi muito complicado. Eu falei para Deus, Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, então o Senhor me mostra a pessoa. Mas eu fiz um pedido para Deus. E Deus me atendeu esse pedido, né? Falei, Senhor, a única coisa que eu quero pedir, tipo assim, né? Se for possível, né? Se der. Um detalhe. Eu gostaria de me relacionar com alguém que eu nunca conheci. Sabe por quê? Justamente para não ter aquela história de conhecer. Não. Eu queria alguém que eu não conheci. E aí eu conheci a Claudinha, né? E assim, foi uma coisa muito interessante, né? Porque foi uma ligação, assim, muito rápida, entendeu? E eu não tinha sentimento nenhum a princípio, né? Tava conhecendo ela lá, mas rapidamente, vou resumir a história aqui, senão a gente não sai daqui hoje, e aí rapidamente a gente evoluiu para um namoro, e com 5 meses e meio a gente já estava casado. 5 meses e meio. 5 meses e meio. Uau. E eu falava para a Claudinha, falava assim, olha, eu não sou mais adolescente e eu não vou ficar aqui namorando. 3 anos conhecendo. Não sei o que e tal. Já passei dessa fase. Tchau. O que eu quero saber e o que eu preciso saber de você é o quanto você é disposta a ouvir Deus. Se você é uma mulher que ouve Deus, é tudo que eu preciso. E eu vou te falar, aí, na nossa primeira conversa para falar sobre relacionamento, foi cômico, né? Ela conta isso para todo mundo, né? Que aí eu peguei ela, levei num restaurante italiano, uma cantina aqui em Goiânia, coisa mais linda e tal. E eu fiquei 2 horas falando mal de mim para ela. Metendo pau em mim, assim, para ela, né? E ela falou assim, que ficava olhando para mim como quem diz assim, o que esse cara tá falando? A gente saiu para ver se a gente vai ou não namorar e o cara tá falando mal dele, não tô entendendo. E falava mal de mim e falava da minha relação com a Liliane para ela, né? Ela falava assim, não tô entendendo. Só que aí no final, o meu objetivo era tirar da cabeça dela que era uma boa namorar comigo, né? Esse era o meu objetivo, né? E no final eu falei, bom, e aí, o que você quer? Ela, não, eu topo. Aí eu Depois travei. de tudo isso que você ouviu... Aí eu travei, né? Falei assim, como assim topa? Eu topo. Topa o quê? Namorar com você. Não, você não entendeu nada. Eu vou começar tudo de novo. Aí nós caímos na gargalhada, né? Porque eu falava assim, eu precisava que a pessoa que fosse ter uma relação comigo, que fosse me acompanhar, ela precisava, no mínimo, ser tão doida quanto eu. Um mínimo.
Entendeu? Ou então, assim, você não quis fazer uma propaganda falsa, né? Isso. Você chegou ali batendo na real. Falou, Batendo isso na aqui. real. Se quiser, a carcaça é essa, a E história aí, é essa. né, você falou sobre questão missionária aí, nesses 5 meses de namoro, e eu ainda enfiei dentro desses 5 meses uma viagem de 21 dias pelo interior da África, velho. Nossa. Nos pior lugar da África. Aliás, foi o pior lugar da África que eu já fui até hoje. Olha. Foi um lugar que eu fui com a Claudinha enquanto a gente namorava. Ah, ela foi junto. Ela, não, eu falei Não, eu pra quis ela. dizer assim, que é porque eu achei que você tinha falado que você tinha ficado 20 dias sem ver, né? Só pra ver se... Não, Foi Aqueles junto. casos assim, não, vou ficar longe pra ver se a pessoa... Se é isso Não, mesmo que foi ela o quer. contrário. Foi junto. Eu cheguei pra... Ela não sabe, ela ficou sabendo disso depois, né? Mas antes eu coloquei pra Deus, Senhor, eu tenho um coração missionário. E pra onde eu vou, minha mulher tem que ir. Se ela topar aquela parada ali... E ela é toda... Quem conhece a Claudinha sabe, tanto que ela é toda, né? Chiquetosa. Chiquetosa. Aí, o que acontece? Falei, se essa mulher topar ir pro Ela vai topar qualquer coisa. topa qualquer coisa. Se ela aguentar lá, o resto é fácil, né? E aí eu fiz o desafio para ela e ela topou. E nós não tínhamos recurso. Olha. Eu falei, então é isso aí. Ouvir Deus é o seguinte, eu quero saber se tem propósito. Se tiver propósito, o recurso vem. Show. E ela se dispôs a isso, e Deus mandou o recurso. E ela não só ficou comigo 21 dias rodando lá na África, mas ela fez esses 21 dias alegre, feliz. Entendeu? Feliz. Aí eu voltei da África assim, bom, Senhor, era só isso que eu precisava. Que as pessoas falam, você é doido, você vai casar com uma mulher que você nem conhece. Você não sabe o que eu orei, cara. Aí não, e eu respondi o seguinte, rapaz, tá bom, conheci. O que eu vou conhecer de uma mulher? Eu vou conhecer os pontos positivos e os pontos negativos, é isso? Né? É. Tá, o que eu faço com os pontos positivos? Me deleito neles. É. E o que eu faço com os pontos negativos? Apresento para Deus. Ora, se ela é uma mulher que ouve Deus, o que eu vou fazer com os pontos negativos dela? Eu vou apresentar para Deus. E aí quem vai transformar o coração dela é Deus, a quem ela ouve. É. Então, eu só preciso saber se ela é uma mulher disposta a ouvir Deus. Se ela é uma mulher disposta a ouvir Deus. Você que está procurando um amado ou amada da sua alma. Não, da alma não. Da sua vida. Olha, uma boa dica aí, né? E é isso aí. Porque realmente, às vezes a gente quer fazer a transformação na vida do outro, né? Isso. E pelo contrário, a gente acaba entrando em embates, né? Exatamente. Se você quiser fazer a mudança, entrega na... Eu falo muito com minha esposa, eu digo, não, falo você quer que eu mude? Ora, porque é Deus que é capaz de mudar, porque nem eu às vezes sou capaz. Porque nessa jornada aí, assim, Exatamente. falando da jornada mesmo, é quase que impossível você pensar um pastor na sua situação que estava lá, ficar solteiro, né? Assim, primeiro porque a lida pastoral, ela eu nem entrei nesse aspecto. Porque precisaria ali, né? Eu acho que assim, olhando de fora parece tão óbvio, mas os detalhes de uma vida pastoral requer, de fato, seja o casal juntos, fazendo coisas assim juntos, né? Por isso que às vezes a gente automaticamente entende que a mulher do pastor é uma pastora, nem que não existe, porque não existe a nomenclatura específica pastora, né? Biblicamente, teologicamente, não é aqui que a gente está aqui, né, falando. Nem pastor, tá? Nem pastor, não é isso? Né? Mas assim, é justamente isso, é a função do cuidado do rebanho, cara, porque a casa cuida junto, né? Assim, o casal faz isso, a família faz, a Manu faz isso, que é a sua filha, a gente sabe como ela tem assim, esse cuidado, né? Porque entende a jornada dos pais, né? Da família. A gente crê nisso, que é a família pastoral. E eu falo isso para você, foi um detalhe que eu não comentei aqui, mas você falou com muita propriedade, né? Eu não conseguiria pastorear se eu não tivesse uma família comigo. Não seria possível. Era nisso que a gente ia entrar. Como é que é essa conciliação da família pastoral e até, no seu caso, a gente não falou muito, mas você vai falar um pouquinho aqui. Você era um empreendedor, nós falamos de empreendedorismo aqui, porque a gente foi muito na jornada, mas você é um empresário também, e até fala um pouco disso, né? Porque as pessoas olham assim, não, os pastores vivem do dízimo dos irmãos e tal, e não sei o quê, e até pejorizam isso, no sentido pejorativo, né? Para
para a vida do pastor. E conta um pouquinho como é que foi essa conciliação aí da vida pastoral, ministerial. No começo, lá atrás, né, eu sempre tive uma atividade extra-igreja, né, mas eu sempre digo e continuo afirmando que a minha vida pastoral sempre foi integral. Porque o meu chamado não é ser empresário. O meu chamado lá atrás, quando eu tinha 17 anos, era um chamado para pastorear. Então, como eu vou pastorear, isso pode mudar ao longo dos anos. E mudou. Foram várias formas. Mas não quem eu sou. A minha identidade não mudou. Entendeu? Aquilo que Deus me chamou para ser não mudou. Agora, eu fiz isso de várias formas. Trabalhei. A gente brinca que eu já fiz de quase tudo na vida, né? E assim, todas elas, sem exceção, eu era um pastor naquele lugar, naquele ambiente, naquela empresa. Legal. Então, trabalhei com construção civil na área eu tive uma empresa de impermeabilização em construção, trabalhei 15 anos com isso, entendeu? Hoje já estou há 18 anos trabalhando com turismo, né, com agência de viagens e tal. Esse ano passado, esse ano, é que eu estou assim, com tempo exclusivo na igreja. Mas para mim isso não mudou nada. Porque eu sou pastor na integridade, né? Eu sou íntegra em todos os momentos. Não interessa o que eu estou fazendo, entendeu? Então, ou seja, isso para mim sempre foi algo muito natural. Lá atrás, eu confesso, né, que uma das questões é que eu não queria depender da igreja financeiramente, entendeu? Porque eu já tinha visto e acompanhado muitos abusos, né? Os pastores eram manipulados, muita manipulação, muita coisa assim, e eu não queria ser manipulado. E com o passar dos anos, eu fui entendendo que não é bem assim, né? Com a maturidade, a gente vai entendendo que não é bem assim. E sempre eu dizia para Deus, Senhor, quando o Senhor me quiser de tempo exclusivo, de dedicação exclusiva... Que é diferente de integral, né? Que é muito diferente de integral. Eu tô pronto, a hora que o Senhor quiser, tá de boa. Mesmo porque eu amo fazer isso, né? Eu faço isso com muito prazer, com muita alegria, entendeu? Isso para mim não é um peso. Tem dificuldade? Qual a área da nossa vida que não tem dificuldade? Entendeu? Lógico que tem dificuldade. Tem uns caras chatos. Tem uns caras... Aliás, a minha mulher fala que eu tenho um ministério específico com chato, né? Você atrai os caras para trabalhar eles. Mas porque eu tenho paciência com eles, né? A gente até te perguntar isso, assim, tem alguma ênfase no seu ministério, assim, no seu chamado, por exemplo? Tem gente que é conhecido como o pastor dos jovens, outro pastor de evangelismo, outro pastor de cura, outro pastor de casais, assim. Tem alguma ênfase assim, no seu chamado, assim, no tipo de ovelha, no tipo de pessoas que você cuida, que percorreu assim, a sua história, André? Assim, teve alguma coisa assim? Cara, geralmente, pode ser chatos aí, né? Eu tinha um pastor, né? O pastor Jair, que foi padre. Então ele tinha uma facilidade muito grande com pessoas do ramo católico e tal, né? Ele tinha uma facilidade. Essa era a ênfase dele, né? Tanto é que o apelido dele era Padre. Com um abraço ao pastor Jair. Amigão meu. E no seu caso, pastor André, assim, tem alguma ênfase assim que você sentiu, ou você é pastor de todos mesmo? Eu sempre gostei muito de trabalhar com jovem, né? Trabalhei muitos anos com a juventude, muitos anos com adolescentes, né? Muitos anos com adolescentes. Mas isso nunca foi assim, esse é o meu chamado, trabalhar com adolescentes. Eram conjunturas, né? Agora, se eu posso dizer que tem uma área da minha vida que é minha paixão, que é a área de missão, né? A missão da igreja. Isso é uma coisa que na minha vida é muito forte, né? Então, durante todo o meu ministério, né? O Jacinto falou, não,
quantas viagens. Rapaz, eu não tenho a menor noção de falar quantas viagens, eu não tenho ideia. Porque mais de 100, com certeza. Achei que era só 30. Mais de 100, com certeza. Mas eu nunca contei, na verdade, né? Mas, assim, isso sim é algo que mexe muito comigo, é algo que é muito forte na minha vida, arde pra valer no meu coração, entendeu? Então, isso é muito forte. E, assim, para mexer com missão, eu não preciso estar necessariamente numa posição de um ministério de missões específico necessário. Por exemplo, enquanto eu pastoreei a Igreja Presbiteriana de Campinas, eu nem era parte do conselho missionário da igreja. Mas eu tenho certeza que a pessoa que mais influenciou aquela igreja naquele momento, em termos missiológicos, eu tenho certeza que foi o meu ministério. Entendeu? Porque na época eu pastoreava os adolescentes e eu enfiei a sementinha missionária no coração desses adolescentes. Hoje eu tenho esses adolescentes, esses filhos espalhados no mundo inteiro. Entendeu? Que legal. No mundo inteiro. Maravilha. A gente tá chegando ao final aqui, Andrezão. Foi muito bom, né? A gente tá sentado aqui nesse episódio. Tanta Jornada. Muita coisa, né? Assim, essa é só uma pitadinha, assim. Com certeza a gente pode te trazer aqui outras vezes, né? Eu achei interessante o seguinte. Me veio a ideia aqui. Nós vamos levar para o nosso conselho do update, porque nós estamos criando uma jornada aqui e eu acho que também a gente tem que fazer uma segunda jornada women, sei lá como é que fala, mas a versão mulher também, com né? As mulheres. Com as esposas, né? Porque os pastores. Tem muita história também. Elas também sofrem as dores da jornada, da sim. caminhada. Me deu essa ideia uma aqui. peregrinação. A Peregrinação Séries vai lançar essa jornada aí também. Então, assim, a gente queria pedir bom. suas últimas considerações sobre assim, essa questão dessa jornada, coisa que a gente talvez não tenha Esses perguntado. pastores novos que estão pensando em abandonar o ministério. Isso, é que você gostaria de falar assim também. 35 anos é muita experiência. Ou os que estão começando, ou se tarde alguma coisa pra você falar pros pastores, né? Vamos ouvir. Olha, eu tenho uma coisa que fiquei até arrupiado aqui, só de pensar, né? Eu costumo dizer o seguinte: se Deus te chamar para o ministério, não corre dele, é fria. Mas se Deus não te chamou para o ministério, corre dele, porque é fria. Verdade, hein? Cada um no seu quadrado, como se fosse porque isso é lógico que isso vale para tudo na nossa vida. Sim. Mas no caso do ministério, quando a gente entende que é um chamado de Deus para a nossa vida, tudo fica mais fácil. Pode ser o desafio que for. Rapaz, quantas vezes você está lá num caso, fazendo um casamento, isso já aconteceu mais de uma vez, eu estar num casamento e ter que sair do casamento e ir para um velório. Ou o contrário, né? Você está num velório e tem que ir para um aniversário de 15 anos, um aniversário de 1 ano. Tipo assim, você tem que celebrar a vida e a morte no mesmo dia, em questão de horas, às vezes minutos, entendeu? Então é muito desafiador, né? Porque você sentar na frente de uma pessoa e a pessoa abrir o coração dela e você... Porque a gente não é psicólogo, né? Porque o psicólogo, ele se coloca do outro lado da mesa e tem uma mesa no meio, tem uma barreira no meio. Nós não, nós sentamos lado a lado e a gente acaba absorvendo tudo isso, né? Que a pessoa sente, a gente sente junto com ela, né? Há uma empatia com a pessoa. E isso é lógico que é desafiador, mas é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. E eu não deixaria, eu não trocaria o que eu faço por absolutamente nada nesse mundo. Porque é experimentar as maravilhas de Deus. Isso não tem nada a ver com recurso, não tem nada a ver com posição, não tem nada, absolutamente nada a ver. Tem a ver com a minha maior alegria é quando alguém reparte comigo assim: André, Deus usou a sua vida para me abençoar. Rapaz,
É só isso. Tá cumprindo o seu propósito. Cumprir meu propósito. Você sabe que não é de você, mas foi a partir de Isso, um... assim, sabe? Você sabe, dá aquele sentimento gostoso de que Deus te usou. Isso é muito utilidade joia, né? ali, né? Então, ou seja, a ferramenta, ela não tem mérito. Ela não tem que ganhar estrelinha, não tem que ganhar, como é que chama? Medalha, né? Ela não tem que ganhar medalha. Mas dá um sentimento de dever cumprido, é muito gostoso, sabe? Show. Então, eu sou uma pessoa realmente realizada em Deus e não trocaria isso por absolutamente nada nesse mundo. Sensacional. Jacinto Lamas faz as constatações. Cara, eu acho que é isso mesmo. Aprendemos muito aqui. E você não esquece de dar aquela curtida, compartilhada. Compartilhar esses testemunhos, às vezes, com o seu pastor, com o seu líder, alguma pessoa assim, né? Porque às vezes tem algumas frases que a gente precisa ouvir, algumas histórias. Aprender com o caminho, com a jornada do outro, às vezes nos livra de muitos buracos, né? Uhum. Então, se você vai indo e o carro lá na frente passa num buraco e estoura a roda, você obviamente vai desviar desse buraco. Então, eu acho que o propósito dessa jornada é justamente isso, é mostrar esse backstage, o background que está por trás da vida pastoral, da vida do ser humano pastor, né? E foi muito bom hoje, acho que a experiência foi muito legal. Pessoal, este episódio é um oferecimento de Gin Locadora Rent-A-Car, sua casa de locação de veículos em Goiânia, tanto pessoal quanto corporativo. Pastor André, muito obrigado pela sua participação, realmente foi sensacional, assim, realmente muito inspirativo, né? A sua história, a sua trajetória, que serve de inspiração nessa série aí, Update My Series, Jornada, os desafios da vida pastoral, hoje com o pastor André Calçada. Te vejo no próximo episódio para você ser inspirado como nós aqui nessa caminhada, nessa trajetória, nesse percurso de vida ministerial. Um abraço a todos e até a próxima.